Esta é a segunda edição da rubrica Análise Política, Social e Económica de São Tomé e Príncipe. É uma reflexão que vou fazendo durante as semanas aqui convosco, sem datas precisas, mas procurarei fazer ao longo das próximas semanas. Começava pela parte social. A parte social porque a realidade santomense leva-nos a sermos muito cautelosos, muito atentos e preocupados com a nossa realidade social. A nossa realidade social tem a ver com a pobreza. O país está pobre, as populações estão pobres e não encontramos decisões governamentais que tendam a virem a fazer diminuir a pobreza em São Tomé e Príncipe. É preocupante que dia após dia a pobreza vai aumentando. Não encontramos nada que se faça em São Tomé e Príncipe que nos dê sinais de que estamos a caminhar para um futuro melhor, para que possamos vir a produzir a riqueza, porque tem que ser este o paradigma. Quando iniciaremos nós em São Tomé e Príncipe a produzir riqueza? As dificuldades estão, é verdade que foram acrescidas agora com a situação político-económica mundial, mas o nosso caso já não deve-se unicamente à situação económica político-mundial. Deve-se à falta de estratégia acumulada para a produção, para a criação de riquezas. O país não produz nada, o país não tem fábricas, o país não tem indústria, o país perdeu tudo o que tinha. Basta nós lembrarmos que no passado colonial tínhamos fábricas Fleury. Nos primórdios da independência tivemos a fábrica Água Grande e tivemos... Água Grande era uma produção de vestuários que nós inclusive chegámos a exportar, e tivemos também a fábrica de blocos. Os blocos que, em termos estratégicos, serviriam para a construção de habitação, para aliviar que as populações continuem a viver naquelas casas sem condições. Destruímos tudo isto e passamos para um patamar quase zero no que toca a instrumentos para construção ou para a construção de uma sociedade digna. Então temos este desafio que é o paradigma, virmos nós a produzir riqueza em São Tomé e Príncipe. Os preços dos bens em São Tomé e Príncipe, inclusive os bens de primeira necessidade produzidos localmente, os seus preços estão com tendência a aumento, dada a própria escassez. A lei do mercado assim impõe. Alguns dos produtos só há escassez por falta também da estratégia da produção e conservação. Por isso, os preços dos produtos básicos em São Tomé e Príncipe já não há quem aguente. Agora, acresce que a nossa moeda está indexada ao euro. O euro teve uma desvalorização bastante grande. O euro hoje está a valer menos do que $1. Aqui, para os que não entenderam na altura, quando eu dizia que com a Rússia não se fazia guerra, se não devia-se fazer a paz. Compreenderão com certeza quanto errado estava a nossa política quando nós decidimos condenar a Rússia em vez de nós optarmos pela abstenção. Mas o país tem que andar. O país está a andar, conforme as suas pessoas também. É preciso fazer alguma coisa, é preciso termos coragem. Nós esperávamos que agora, ou ainda esperamos que estas eleições venham a ser um marco. Um marco seria em todo o sentido, inclusive a própria capacidade intelectual dos candidatos. Nós o que notamos, por exemplo, na diáspora, não me parece que os candidatos da Europa e da África estejam à altura dos desafios ao que se espera de uma diáspora, que deve ser uma diáspora esclarecida, uma diáspora que traga ideias, uma diáspora consciente dos desafios do país e que nos possa representar a todos com dignidade. Não me parece que venha a ser assim.
Até porque tenho acompanhado, sobretudo nas redes sociais, as intervenções dos vários candidatos que se dispuseram-se para representar-nos no Parlamento. Desde prematuramente averiu esta possibilidade que nos foi dada, às diásporas, para estarmos no Parlamento, quase como uma oportunidade mal perdida. Perdida por causa do nível dos candidatos. Mas o mesmo acontece também com os partidos que se predispuseram a concorrer a estas eleições. Nós vemos que o partido algum, até o presente, apresentou ideias concretas do que é que propõe para o país, quais são as ideias-chave, quais os projetos que tem para combatermos a pobreza, quais os projetos que tem no campo social, por exemplo, a habitação dos santomenses, qual o projeto que têm para a saúde, para a educação, qual a estratégia que têm para tirar-nos deste abismo em que nós estamos. Os partidos todos, até agora, pelo menos, mas já não têm há muito tempo, nenhum é capaz de nos apresentar um projeto deste. Feita esta análise, vou passar então para o campo mais econômico. Os aspectos que têm prejudicado a nossa economia e que têm prejudicado o nosso país. Nós temos 3 negócios que eu vou aqui debruçar convosco. A Companhia Santomense das Telecomunicações, o controle do tráfego aéreo e o controle das fronteiras marítimas nossa. Como sabem, a nossa fronteira marítima é controlada pela potência colonial. Neste caso, Portugal, por vezes França e também Brasil. Países, sobretudo esses 2 europeus, com seus interesses próprios na nossa fronteira, que são os seus barcos de pesca. Claro que estes países estarão mais interessados em protegerem os seus barcos de pescas do que propriamente a São Tomé e Príncipe. Infelizmente, o que é que se acontece connosco? Estou aqui a tentar. O que é que acontece connosco em São Tomé e Príncipe? Infelizmente, nós não temos estratégia. Da mesma forma que não temos para a política, não temos para a económica, não temos para o social, não temos para nada. A União Europeia tem um acordo de pesca com o nosso país. Um acordo que, no meu entendimento, é um acordo não abonatório para o nosso país. É um acordo que nos prejudica. Nos prejudica em vários aspectos, dado que nós não temos controle do que é pescado, nem a quantidade que é pescada. E mais, nós temos uma cota nossa que poderia ser aproveitada, que nós não a aproveitamos, exceto se ela estiver a ser utilizada por terceiros, sem ganhos para o nosso país. Mas é possível que esteja a acontecer também isto, já que, como sabem, há vários barcos e aviões com a bandeira de São Tomé e Príncipe. Um barco com a bandeira de São Tomé e Príncipe pode pescar nas nossas águas. Era preciso que o Ministério de Negócios Estrangeiros, mas a Direção-Geral das Pescas de São Tomé e Príncipe, explicasse aos santomenses o que é que está a passar. O que é que está a passar, quais os negócios e por que nós não enveredamos também pela pesca. Controle do tráfego aéreo é outro dos maus negócios. É um mau negócio, perguntam-me porquê. Nós, no passado, o controle do tráfego aéreo de São Tomé e Príncipe era feito no Ghana. Eram os ganeses, o país, que fazia este controle sobre de todo o nosso território. E era este país que depois nos dava uma percentagem das receitas, que nós não tínhamos controle nenhum destas receitas. Dado algumas discrepâncias ou algum desentendimento, nós, santomenses, assumimos sermos nós a fazer o controle do tráfego aéreo. Sabemos todos nós que o controle do tráfego aéreo pode ser, e no caso de São Tomé e Príncipe, dada a quantidade de aviões
que circulam pelo nosso espaço aéreo, nós teríamos uma receita suficiente para minimizarmos grandes quantidades das nossas necessidades. Mas os ganeses, nós assumimos fazer, mas, contrariamente ao que deveria ser as regras, sermos nós o país a investir nos equipamentos, não. Voltam a ser os ganeses a explorarem o controle do nosso tráfego aéreo, neste caso a partir de São Tomé e Príncipe, já que são eles os possuidores dos equipamentos, coisas que nós poderíamos perfeitamente fazer. Falta-nos aqui a inteligência estratégica nos negócios do Estado. Pode haver inteligência em termos de negócios para benefícios pessoais, mas para o benefício de São Tomé e Príncipe como nação, as estratégias que nós temos seguido para esses dois negócios são estratégias, no meu entendimento, erradas. Passo para o terceiro negócio. O terceiro negócio, a Companhia Santomense de Telecomunicações. A Companhia Santomense de Telecomunicações, hoje o Estado santomense tem 49%, 51% tem uma empresa privada portuguesa. Houve possibilidades do Estado santomense adquirir os 100% deste capital e depois, claro, para que não fique o Estado com os 100%, vendê-lo a um preço com ganhos enormes. Digo com ganhos enormes porque os 51% do capital da CST, Companhia Santomense das Telecomunicações, foram vendidos ao preço de 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares é um valor insignificante para o real valor daquela companhia. É bom dizer que a companhia CST, Companhia Santomense das Telecomunicações, é proprietária, tem 74,5% do STP Cabo. STP Cabo é a rede de cabo que liga parte da África à Europa. A CST é possuidora de 74,5% da STP Cabo. Os restantes percentagens da STP Cabo, penso que pertencem às outras instituições bancárias. A CST tem 100% da cota do mercado das redes fixas, que tenderão, no caso de São Tomé e Príncipe, no futuro a crescer. A CST tem 84% das redes móveis do país. Isto para não contar com os edifícios, as instalações que a CST tem, a sede principal, embora não tenha custado nada à CST, mas pertence à CST, e um conjunto de mais 12 lojas. Tudo isto dá para vocês entenderem que isto foi um mau negócio para São Tomé e Príncipe. Nós precisamos em São Tomé e Príncipe, de facto, o Estado santomense comece a olhar melhor para o país, olhe para o país, para os interesses do país nas diferentes negociações. Tem sido assim também com o petróleo, com os blocos petrolíferos. O assunto que eu trarei para cá, para nós falarmos, para nós abordarmos, no próximo programa das análises políticas e sociais. Espero ter chegado aqui com esta abordagem, com esta análise. Penso que vos trouxe aqui uma abordagem para a vossa reflexão de quanto nós, santomenses, temos sido prejudicados com os negócios do Estado. E por último, conforme eu disse, que em todas as minhas mensagens falarei sobre a questão dos doentes. É preciso que o governo santomense encontre uma saída para os doentes santomenses em Portugal. A situação está de veras difícil e nós temos os mecanismos para ajudar aquelas pessoas que vieram em tratamentos para que elas possam, na realidade, cuidarem-se e, num futuro, regressarem a São Tomé e Príncipe. É esta a reflexão que quis fazer hoje convosco. Espero vir a melhorar
constantemente este novo modelo e também até a própria abordagem. Um bem-aja a todos, que Deus abençoe São Tomé e Príncipe e nos proteja também. Um bem-aja.